Salve, salve, adoradores da escuridão, amantes do sombrio. Eu sou Jean Leal, seu guia, seu anfitrião, por mais uma história, por mais um conto, por mais um vídeo de terror aqui no canal Escuridão Encantada, aonde o terror mora. E nesse mês das bruxas, eu convido você a adentrar a uma floresta envolta em uma névoa, aonde a luz do dia mal consegue penetrar. Nessa floresta, uma figura obscura se esconde entre as árvores. Baba Yaga, a bruxa mais temida do folclore eslavo. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde o misticismo se entrelaça com o terror. E cada sombra pode esconder um segredo mortal. A lenda da Baba Yaga tem raízes profundas na mitologia eslava, datando de tempos muito antigos. E ela é frequentemente vista como uma figura ambígua, que pode ser tanto uma vilã quanto uma protetora, refletindo ali a complexidade da natureza dessa entidade e também da feminilidade. As origens da Baba Yaga remontam a um tempo em que a sociedade eslava estava imersa em crenças animistas e cultos da natureza, onde figuras de bruxas simbolizavam o medo e a referência em relação aos poderes naturais. A primeira menção conhecida de Baba Yaga aparece nos contos folclóricos da Rússia, Polônia e alguns outros países eslavos, com algumas narrativas datando do século XVII. Seu nome pode derivar de babá, o que significa avó ou mulher idosa, e yaga, que tem conotações ligadas como dor, sofrimento, sugerindo uma figura que tanto traz cuidado quanto a destruição. Baba Yaga muitas vezes é descrita como uma mulher velha e aterrorizante que vive em uma casa mágica. Em muitas histórias, a Baba Yaga atua como um obstáculo ou como uma ajudante, exigindo provas de coragem e astúcia daqueles que buscam a sua ajuda. Certamente, a história mais conhecida de Baba Yaga é a história de Vasilisa, a Bela. É uma jovem cuja mãe, antes de morrer, lhe deixa uma boneca mágica, orientando-a a alimentá-la e procurar seu conselho sempre que ela estiver em apuros. Após a morte da mãe, Vasilisa é maltratada pela madrasta e suas duas irmãs postiças, que a sobrecarregam com tarefas. A boneca, no entanto, ajuda a Vasilisa a realizar os trabalhos e a proteger das maldades da madrasta. Quando o pai de Vasilisa viaja para uma viagem de negócios distante, a madrasta envia a Vasilisa à casa de Baba Yaga, uma bruxa termida, né, que vive numa cabana cercada por ossos humanos. Vasilisa, ela só consegue sobreviver porque ela é orientada pela boneca e enfrenta as tarefas impossíveis impostas por Baba Yaga. E graças à ajuda da boneca, né, a ajuda mágica, Vasilisa completa todos os desafios que Baba Yaga impõe. No terceiro dia, se eu não me engano, em qual ela está sobre os trabalhos de Baba Yaga pergunta para ela por que ela não fala nada. E ela diz que ela sabe o lugar dela e que ela não gosta de ficar falando muito, principalmente quando não é chamado. Então Baba Yaga pergunta, diz que ela é uma menina sábia e pergunta se ela não tem nada a perguntar. E ela faz uma única pergunta sobre os cavaleiros que ela encontra no caminho da casa de Baba Yaga enquanto ela está no caminho. E Baba Yaga depois questiona ela como é que ela conseguiu fazer todas as tarefas. E ela diz que é uma menina abençoada. Assim, Baba Yaga põe ela pra fora, dizendo que na casa dela não é lugar de criança abençoada. E assim, né, ela volta para casa com o fogo no qual ela foi buscar. É um detalhe importante que ao anoitecer, a casa de Baba Yaga ela é cercada por ossos de esqueletos humanos, né? O portão é feito por pernas. O cadeado da casa é uma mandíbula que fica ali mordendo enfim, é uma parada bem bizarra. E
Quando anoitece, os crânios que estão nessa parede, nessa cercado do lado de fora, eles começam a sair luzes dos olhos dele, e os olhos dele acendem como se fossem velas pegando fogo. Então Vasilisa leva uma caveira dessa de volta para casa, pedindo como a madrasta dela pediu, e quando chega na casa de Vasilisa, a caveira ela incinera todo mundo. Ela incinera, no caso, a madrasta e as duas filhas, deixando só Vasilisa livre. E isso faz com que ela fique liberta dos abusos. Então Vasilisa vai viver com uma velha senhora e se torna uma excelente tecelã, até que sua habilidade chegou ao conhecimento de Cisar, que acaba se apaixonando por ela, e a Vasilisa se casa com o Cisar e vive feliz, enquanto sua fiel boneca acompanha ela com um símbolo da proteção materna, né, e da proteção divina. E essa aqui é uma das histórias mais conhecidas de Baba Yaga. De acordo com várias histórias, ela comanda uma manada de gansos negros que vagueiam pela floresta em busca de crianças perdidas. Essas crianças que acabam se afastando demais de casa, elas correm um risco de serem sequestradas e levadas de volta ao abrigo de Baba Yaga para serem cozidos e comidos. Terrível. E esse aspecto do caráter dela serve como um conto de advertência, avisando as crianças que devem ouvir os conselhos de seus pais e permanecer perto de casa, é claro. Embora a Baba Yaga esteja realmente firmemente enraizada no folclore, houveram avistamentos modernos e experiências de pessoas que afirmam ter encontrado com ela em florestas escuras no leste europeu, onde a atmosfera já é densa, né? E parece que a magia e o perigo estão mais envoltos ali. Indivíduos compartilham experiências de se sentirem observados e ouvirem sons estranhos, até mesmo verem, né, vislumbres de uma mulher idosa com uma presença muito poderosa ali. A gente sabe que Baba Yaga, ela é uma figura fascinante e multifacetada, que tem encontrado seu lugar na cultura pop, aparecendo em diversos vídeos e meios de comunicação, e desde a literatura até filmes e jogos. A lenda da Baba Yaga inspirou autores contemporâneos a reanimar sua história. No livro Baba Yaga's Assistant, de Marika McCullough, a história gira em torno de uma jovem que busca a bruxa, a jovem que vai atrás da bruxa explorando os temas da feminilidade e da autoaceitação. Ela também aparece em antologias de contos de fantasia. No cinema e na TV, a Baba Yaga tem sido retratada com várias produções cinematográficas. Até no próprio John Wick, a lenda é referenciada de maneira mais sutil ali como um dos apelidos dele, né? E o que adiciona também uma camada de mistério foi o primeiro momento que eu ouvi falar sobre o Baba Yaga, e aí eu fui procurar, né? Fui conhecer um pouco mais sobre essa figura misteriosa e bizarramente fascinante. Tem uma animação também, de Secret of Kills, que a Baba Yaga ela é representada também como uma figura mística. Em jogos, nos universos dos jogos, a Baba Yaga aparece nos títulos como The Witcher 3 Wild Hunt, aonde é incorporada em missões, né, da lore, e desafia os jogadores ali a descobrirem seus truques e agir com mais sabedoria, né? E ela também aparece nos jogos de Dungeons& and Dragons, onde ela pode ser uma bruxa ali, um antagonista, né? Alguém que você cria uma lenda ao redor dela para as pessoas poderem combater. Músicos e bandas têm se inspirado na figura de Baba Yaga, incorporando seus elementos da sua lenda em suas letras e temas. Tem uma música chamada Baba Yaga, de uma banda de metal folk chamada Corp Clan, que destaca a conexão dela com a natureza e com o sobrenatural, refletindo o temor e a reverência que ela inspira. Enquanto encerramos nossa jornada no mundo sombrio e fascinante de Baba Yaga, é impossível não sentir o peso de suas lendas ecoando através das gerações. Ela não é apenas uma bruxa, ela é um símbolo do desconhecido, um arquétipo que desafia as percepções sobre o que é bom e sobre o que é mal. Sua presença é uma mistura de medo e respeito, lembrando-nos que na floresta da vida os caminhos nem sempre são claros e têm consequências.
Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre essa figura enigmática, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e para continuar mergulhando em histórias que vão arrepiar a sua espinha. E se você tem interesse por bruxas e fenômenos sobrenaturais, não perca o nosso vídeo também sobre Marie Laveau, a poderosa sacerdotisa de voodoo, famosa rainha do voodoo em Nova Orleans, onde nós desvendamos os mistérios da sua vida e os relatos que a cercam. Até lá, lembre-se, o terror mora aqui, no Escuridão Encantada. Muito obrigado por todos e até a próxima.